IDOT aqui no canal oficial do IDOT no Instagram. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais essa live. Na live de hoje, nós vamos falar de posturologia. Nós vamos falar de posturologia com a professora Ana Cláudia Lança. Daqui a pouquinho eu já chamo a professora Ana, enquanto eu passo os recados de sempre. Bom, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quem está assistindo aqui ao vivo conosco pode mandar a sua pergunta para a professora Ana, que na medida do possível nós vamos responder todas. Algumas pessoas, várias pessoas na verdade, deixaram as suas perguntas na caixinha de perguntas que nós fizemos nos stories. Grande abraço para o meu amigo Dr. Márcio Tosi, fera. E deixamos uma caixinha lá, várias pessoas deixaram perguntas, já inserimos algumas delas no programa de perguntas que nós vamos falar aqui com a professora e teremos a oportunidade também de responder todas as outras perguntas que vierem ao longo da nossa live. Perfeito? Então, se você está assistindo aqui ao vivo, você tem essa oportunidade. E se você estiver assistindo no YouTube, gravado ou no IGTV, você tem a possibilidade também de deixar um recado lá para a gente, para a gente saber o que você está achando do nosso conteúdo. Boa noite a todos, boa noite Susan, Xande, Rogério, Lucas, pessoal entrando aí. E vamos lá. Não esqueçam de usar a hashtag IDOT perto de você. A qualquer momento da nossa live, tire um print dessa live, coloque nos seus stories e no finalzinho você escreve lá o que você tirou de maior proveito desse encontro. Você pode fazer isso também na última postagem do IDOT, que tem a foto da professora Ana Cláudia Lança, e a gente tem também a possibilidade de fazer essa comunicação, entender o que você está achando dessa live de hoje. Valeu? Vamos lá. Esses conteúdos que a gente apresenta, eles são sempre uma grande oportunidade para vocês aprimorarem a sua carreira ou os seus estudos dentro da osteopatia. Vamos lá para nosso tema de hoje. A professora Ana Cláudia Lança acabou de entrar aqui, já estou chamando. Enquanto eu estou chamando, o que vocês têm que fazer? Vocês já sabem. Já são mais... Quantas lives nós já temos? Produção 24, 25. Olá, professora. Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Ainda estou falando pra caramba aqui, pode ir entrando com calma. E eu sei que daqui a pouco eu vou ficar calado o tempo inteiro, então aproveita esse momento. Então, essa já é a 24ª live, eu não lembro mesmo de cabeça. Então, vocês podem ter a certeza que vai ser mais um conteúdo que vai ajudar na carreira, no entendimento da osteopatia, desse nível que a professora vai apresentar. A produção acabou de me informar aqui no ponto eletrônico, professora Ana, 25ª live que a gente está fazendo. Só de live são 25 horas. São 25 horas de conteúdo para os nossos alunos e para todo mundo que se interessa pela osteopatia. Isso aí é um feito para a osteopatia, é um feito para a fisioterapia, que é a base da gente, que tem muita gente nos assistindo, que são fisioterapeutas que ainda não entraram para a osteopatia, e com certeza esses conteúdos vão nortear muito bem esse momento de decisão, né? Com certeza, Fábio. Então, vamos lá, professora. Muito obrigado pela presença mais uma vez. O sucesso foi tão grande que as pessoas pediam, só que a gente não consegue ajustar com a agenda da professora Ana, mas sempre muito solícita. Mas foi difícil, mas ela voltou, gente. Vocês pediram, ela voltou. Então, a gente vai ter a professora Ana Cláudia Lança, que é coordenadora da cadeira de posturologia dentro do IDOT, quem inseriu esse conceito, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso hoje. Bom, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado. Fábio, boa noite a todos.
Eu que, mais uma vez, venho aqui, agradeço a solicitação, agradeço o convite, agradeço a você, ao staff do IDOT, agradeço a todos os alunos. E é sempre uma satisfação muito grande poder falar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente pratica, do que a gente faz no dia a dia. Então, só tenho que agradecer, Fábio. Muito obrigada. Eu que agradeço e vamos de conteúdo. Então, vamos lá. Professora, logo que a gente fez uma chamada hoje mais cedo, né, e muitas pessoas já deixaram algumas perguntas, né, na caixinha de perguntas lá, eu inseri aqui, a gente vai conversando, tá, e a gente vai dando todas essas informações para quem quiser. Eu já comentei com eles, quem quiser pode deixar a pergunta aqui. Se der tempo, se der para a gente responder, a gente vai responder. Caso contrário, a gente dá um jeitinho de mandar essa resposta para o pessoal, tá bom? Com certeza, Fábio. Professora, vamos começar pelo começo. Você tem como falar um pouquinho da história da posturologia? Ô, Fábio, bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por história, sabe que eu gosto muito de saber as nossas origens, né? E a posturologia, ela não é diferente, né, Fábio? Às vezes a gente pensa, né, que a posturologia nasceu aí na década de 90, 95, né? E não. A posturologia, como todas as outras ciências, também tem uma história, também tem uma raiz, né? Também tem suas origens. Então, eu gostaria, se você me permitir, falar um pouquinho da origem, e eu vou tentar ser bem rápida, né? Na medida do possível, mas realmente falar dos nossos principais influenciadores, aqueles que começaram a pensar, né? E hoje nós chegamos, então, atualmente na posturologia, tá, Fábio? A posturologia, ela é baseada em evidências que foram compartilhadas, assim, Fábio, há séculos, né? Se a gente pegar esses séculos, há séculos, então, quem falou a primeira vez de que hoje a gente sabe que é a posturologia foi Aristóteles. A gente pega aí 332 anos antes de Cristo. Aristóteles, ele falou assim, ele percebia o elo de ligação do tônus muscular, da postura e da vigilância. Tônus, postura e emoção, né? Então, como modificava o tônus, a postura, dependendo do seu estado de alerta, né? Então, ele colocou, né? Ele foi o primeiro a falar um pouquinho desse elo de ligação. Mais para frente, né? Bem mais para frente, Galileu, em 1600, ele também falou uma coisa muito importante nos dias atuais, que para a gente é tão óbvio, né? Principalmente no conteúdo de posturologia, hoje, né? O atual conteúdo de posturologia, para a gente é tão óbvio, mas que foi falado por Galileu lá em 1600, mais precisamente em 1610. Ele dizia assim, Fábio, que o tônus muscular estava na dependência dos nervos e do cérebro. E a gente vê o quanto isso é atual, né? O quanto o nervo comanda o músculo, né? E as articulações correspondentes. Então, foi falado também por Aristóteles, né? Em 1610. Logo depois, um italiano fisiologista, um grande nome da biomecânica, considerado o pai da biomecânica, né? Borelli, Giovanni Afonso Borelli, considerado por muitos, mais uma vez falando, né, o pai da biomecânica, ele falou pela primeira vez da representação de uma vertical gravitacional em relação ao nosso corpo. E traduzindo nos dias atuais, isso é super importante, porque essa vertical gravitacional é que nos diz se você tem desequilíbrio anterior, posterior, se você tem desequilíbrio lateral, rotacional, de acordo com essa representação da vertical gravitacional. Falado por Borelli, então, em 1670, mais ou menos. Depois vieram os outros, Fábio. Por exemplo,
teve uma pessoa muito importante que contribuiu muito para a posturologia atual, que foi Charles Bell. Charles Bell, ele fez uma pergunta que é bem conhecida no meio da posturologia, que ele falava assim: como é que o vento, a pergunta era, como é que o homem consegue se manter em pé ou inclinado contra um vento que sopra sobre ele? Ou seja, ele já colocou em evidência que quando a gente estava em pé, a gente não estava totalmente imóvel, a gente lutava contra um vento que soprava sobre nós, que soprava sobre esse homem em pé, e que também já relacionava com a força da gravidade. E ele logo já dizia, com certeza existe um sensor que regula esses movimentos. Aí nisso, Charles Bell fez essa questão, mas na resposta ele estava um pouquinho equivocado, porque ele dizia que provavelmente tem um sensor que regula esse homem que fica em pé contra um vento que sopra sobre ele. Nas descobertas seguintes, mostraram que não existe um sensor, mas os sensores que regula o homem em pé, o homem na gravidade, tá? Que regula essas oscilações posturais essas oscilações do homem em pé, né? As oscilações posturais do homem em pé. Então, essas foram as descobertas seguintes, né? Depois dessa questão de Charles Bell. E aí, Fábio, já voltando de uma forma mais recente, existem outros autores muito importantes, mas para não ficar algo bem... Talvez ficaria uma live só falando da origem da posturologia, tá? Mas logo já, então, recentemente, em 1955, um médico muito importante para a posturologia foi o que evidenciou realmente esses sensores e a posturologia, foi Dr. Barrum, Jean Bernard Barrum. Ele era um médico oftalmologista e faleceu recentemente, não há muito tempo. O que ele fez? Primeiro, Fábio, ele colocou em evidência que a posturologia, que a postura, que o sistema tônico postural é um sistema dinâmico e não linear. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a postura que a gente estuda ela é estática. Não, ela é dinâmica e ela não obedece uma proporção, ela não é proporcional, é não linear. Como que ele colocou? Como ele evidenciou essa conclusão dele? O primeiro estudo dele foi em peixes, depois em ratos, né? O que ele fez com os peixes? Ele pegou, Fábio, e fez uma secção uma secção discreta de fibras do músculo reto lateral. E ele observou que essa secção discreta do músculo reto lateral desviava o eixo visual inferior a 4 graus, então era bem discreto, inferior a 4 graus. E ele observava que instantaneamente, em seguida, aparecia uma assimetria do tônus raquidiano do peixe. Uma assimetria do tônus raquidiano. Imediatamente. E além disso, ele perdia sua orientação espaço-temporal. Ou seja, além de aparecer essa assimetria de tônus, os peixes não conseguiam mais nadar em linha reta. Ele nadava só em círculos. Totalmente desorientado. Colocando em evidência, né, hoje, é que a gente sabe, do captor ocular como um grande sensor de orientação espaço-temporal. E aí, por que ele chegou à conclusão que era não linear? Que era um sistema caótico? Porque quando ele seccionou grande parte das fibras do músculo reto lateral, ele percebeu que não havia tanta mudança de tônus e também nem tanta desorientação, quase nada de desorientação espacial. Ou seja, então ele percebeu
que pequena mudança, grandes respostas. Grandes mudanças, pequenas respostas. Ou seja, não era proporcional. Tá? E aí, posteriormente a esse estudo de Barrum, que demorou, o Dr. Barrum sofreu com esse estudo, porque ele demorou 50 anos para ser compreendido. Né? Como tudo na osteopatia, na osteopatia também assim, na posturologia, demora, né? Essas grandes descobertas demoram às vezes para ser compreendido. Bourdieu, aí já mais recente, ele fez a mesma coisa que Barrum. Então, ele evidenciou ainda mais esse sistema caótico não linear. Porém, agora ele não fez com os olhos, ele fez com estímulos plantares. E é importante, porque a gente vai ver que o que Bourdieu fez, a gente faz atualmente na escola, tá? Na posturologia atual. O que Bourdieu fez, Fábio? Ele fez estímulo plantar com micro-relevos, com relevos mínimos na planta dos pés. E percebeu que gerava grandes mudanças posturais e melhora da sintomatologia. Ou seja, evidenciando mais uma vez, concluindo mais uma vez, que pequenos relevos, pequenos estímulos, grandes respostas. Já estou quase terminando, mas não poderia, antes de falar dos autores atuais, da gente falar do pai da posturologia. O pai da posturologia, por volta de 1973, 1975, que é o Pierre-Marie Gagé, um médico também, que fez muitas coisas que a gente faz hoje, ele iniciou a sua pesquisa. O que Pierre-Marie Gagé fez? Doutor, né? Pierre-Marie Gagé. Como ele era um médico, Fábio, médico do trabalho, e ele trabalhava com pacientes em construção civil, nas construções civis. E ele percebeu que os pacientes que tinham traumas, após-traumas, pós-traumáticos, surgiam grandes assimetrias posturais, assimetrias tônicas posturais. Mas aí, até então, não sabia avaliar. Então, além dele perceber isso, que após traumas apareciam assimetrias posturais, que ele chamou de síndrome pós-concussão, ele também, então, colocou em evidências testes clínicos posturais, testes nos quais a gente faz até hoje. Então, ele foi o primeiro, o pioneiro, a colocar em evidência, a dizer, olha, existe assimetria tônica? Então, agora vamos avaliar e tratar essas assimetrias, né, esses desequilíbrios posturais. Então, a gente deve muito, né, a Pierre-Marie Gagé. Ele, além de ter feito isso, ele também já começou a fazer registros estabilométricos. Então, testes clínicos posturais, mais registros estabilométricos. Para melhorar essa síndrome pós-concussão, veio Henrique Martins da Cunha, um português, médico português, que só ampliou o conhecimento da síndrome pós-concussão. O que ele chama, que nós chamamos até hoje, que é o que nós fazemos e avaliamos até hoje, Henrique Martins da Cunha chamou de síndrome de deficiência postural. Então, a gente agora avalia verdadeiramente, né, praticamente, a síndrome de deficiência postural. O que é essa síndrome de deficiência postural? São 3 características, e a gente vai ver que as 3 características batem muito com a clínica, com a nossa clínica, com o nosso dia a dia, com os nossos pacientes. Para ser caracterizada síndrome de deficiência postural, precisa ter primeiro pilar, a primeira característica, testes radiológicos, exames radiológicos, ressonância magnética, enfim, exames médicos normais, muitas vezes normais, ou que não corresponde à sintomatologia do paciente.
Depois, a segunda característica é uma sintomatologia rica. O que é uma sintomatologia rica? Qual é a característica de uma sintomatologia rica? São os pacientes polissintomáticos, que é o que a gente vê no dia a dia. São os pacientes posturais também, né? Que, olha, eu tenho uma dor cervical, mas também dói o ombro, mas também tenho dor de cabeça, ou eu tenho uma dor na lombar, mas também tá? Então, uma sintomatologia rica, tenho problemas digestivos, não durmo, enfim, tá? Com vários sintomas, polissintomáticos. E a outra característica é uma hipertonia dos músculos paravertebrais, no mínimo unilateral. E parece que é bobo, mas isso é uma das grandes essências da posturologia. Que a posturologia, a característica dela, ela é muito regional, ela não é tanto local, e sim regional. Ou seja, olha a característica importante. Hipertonia, no mínimo uma hipertonia paravertebral unilateral, de toda a RAC. Né? Então, essas são as 3 características que Henrique Martins da Cunha colocou em evidência. E já voltando agora bem para os tempos atuais, praticamente para a nossa formação de posturologia, a gente teve a influência de Dr. Bernard Bricot, né? Bricot em 1990, 95, bem mais recente. Ele disse assim, que a desregulação postural, os desequilíbrios posturais, que uma postura desregulada, uma postura desregulada, seria um sinal de igual aos desequilíbrios morfostáticos. Ou seja, para eu saber, para eu olhar para um paciente e começar a ter parâmetros para dizer que essa postura não está funcionando bem, que essa postura está desregulada, eu vou ter sinais nas 3 direções do espaço, que é o que a gente conhece hoje, desequilíbrio num plano sagital, num plano frontal e num plano horizontal. Ou seja, são sinais de desequilíbrio nas 3 direções do espaço, que é o que a gente faz atualmente com o teste posturoestático. E por fim, Sylvie e Philippe Villeneuve, eles ajudaram a enriquecer ainda mais tudo isso, né? Sylvie, a esposa, e Philippe Villeneuve, eles apresentaram, né, enriqueceram a posturologia com um teste posturodinâmico. O teste posturodinâmico é um teste posturológico e osteopático, porque vai avaliar o tônus, aquilo que a gente viu com o da Cunha, que vai avaliar o tônus e a biomecânica da RAC, para a gente saber se é um paciente localizado, se é um paciente sistematizado lateralizado, que já tem característica de postura desregulada, ou se é um paciente sistematizado generalizado. Além do teste posturodinâmico, ele também nos presenteou, melhorou, atualizou a manobra de convergência podal, no qual nós utilizamos tanto na parte posturológica como na osteopática. A manobra de convergência podal, antes dela, né, antes dessa melhora, né, dessa atualização do Philippe Villeneuve, ela era conhecida como teste de convergência, né, podal, teste dos rotadores, e depois ele foi atualizando, mostrando que com esse teste a gente conseguia avaliar mais coisas, e ele denominou então de manobra de convergência podal. Além disso, Philippe e Sylvie trouxe novos conceitos dentro da posturologia, que foi, por exemplo, a espinha irritativa de apoio plantar e a posturoterapia neurosensorial. Ou seja, fazendo um retrospecto antes de Cristo e na posturologia moderna, então foi tudo isso que a gente tentou buscar e criar, né, a nossa própria identidade. E mostrar também que ela tem uma raiz, que ela foi sendo verificada e baseada em evidências há séculos. Essa é um pouquinho da Perfeito.
Perfeito. E nisso traz a gente a vontade também de saber qual é a história e a trajetória da posturologia dentro do IDOT. Como que isso surgiu? Como que tudo isso aconteceu, né, dentro do IDOT? E isso se torna um dos grandes diferenciais da nossa escola hoje em dia. Maravilha. É, tudo isso aconteceu em 2007, né? Então, a história, né, da posturologia no IDOT foi com o Zezé e o professor Gustavo Martins. Ambos foram fazer uma formação, a primeira formação, né? Primeira turma de posturologia com o Dr. Bernard Bricot. E assim que o Zezé chegou na clínica, estava eu e mais alguns colegas. Um deles é o professor Leonardo, que a gente na época estava fazendo estágio na clínica. E o Zezé chegou encantado com o conceito posturológico, falou sobre o conceito e pediu para que nós estudássemos o que a gente tinha se identificado mais. E eu me lembro que eu fiquei com captor ocular. E nisso a gente apresentava semanalmente, né? Ficar com captor podal, sistema dento-oclusal, cicatriz, e eu fiquei com os olhos. E logo no início de 2008, e eu não parei mais de estudar, né? Eu adorei, me identifiquei muito com posturologia. E em 2008 eu recebi o convite de inserir posturologia, né? De ser a coordenadora, a pessoa que iria inserir, né? O material didático e as aulas de posturologia dentro do IDOT. Então, a posturologia no IDOT começou em 2008. Ela tem influência, né, dessas principais escolas de posturologia mundial, né? E só que assim, Fábio, a gente também está criando, né? Ela já vem sendo criada, então, e estamos cada vez mais amadurecendo e criando a nossa própria identidade, baseada na filosofia e no todo o conteúdo programático do IDOT. Então, foi assim que tudo começou. Muito legal. Bom saber disso, até porque é parte integrante, né, da nossa formação, o todo faz a osteopatia, né? E qual é a diferença, professora, entre postura e posturologia? Né? Tem muita gente que acaba confundindo um pouco, até nós temos aqui várias pessoas que não são da nossa formação, e foi uma das perguntas que também chegaram aqui para a gente. Ótimo, Fábio. Se você me permitir, eu vou falar. Gostaria de definir, então, postura, posturologia e posturopodia, ou podoposturologia. Eu acho que é importante essa pergunta porque são palavras parecidas, e realmente são, né? Só que conceitos um pouquinho diferentes. Então, foi muito legal essa pergunta. O que é postura, primeiro? Vamos começar por postura. Postura, se a gente pegar no dicionário brasileiro, no dicionário de língua portuguesa, a gente vai ver que está lá a definição de postura, que é a posição do corpo que ele ocupa no espaço, é a posição que o corpo ocupa no espaço, ou a posição que o corpo ou que uma ou suas partes do corpo ocupa no espaço, tá? E o que é posturologia? Então, é algo mais parado, né? Então, é a posição que o corpo ocupa no espaço, ou que uma de suas partes. Então, ficou algo um pouco mais imóvel, né? Uma impressão mais imóvel. E aí vem a posturologia. Vocês vão ver que se complementa, porque a posturologia é um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra uma palavra nova, criada por uma palavra já existente, que nesse caso é a postura. Então, a posturologia é um neologismo criado por Pierre-Marie Gagé, que tem como objetivo estudar a regulação ou a desregulação do homem em pé. Então, para ficarmos em pé na nossa evolução filogenética, a gente teve que abrir mão, lançar mão de várias coisas, né? Tivemos várias habilidades, como ficar em pé, escrita, pensamento, raciocínio, cognição, tá?
Então, é exatamente isso, é o estudo dessa habilidade de ficar em pé. O estudo da regulação ou desregulação do homem em pé. E o que às vezes as pessoas também confundem muito, posturologia é igual a podoposturologia. Então, o que é podoposturologia ou posturopodia, que é a palavra, né, originária da podo. A podo é como se fosse uma palavra, podoposturologia é uma palavra brasileira, e a posturopodia já é uma palavra que realmente deu a origem a podo, que é uma palavra francesa, criada, também é um neologismo, ou seja, é uma palavra criada de uma palavra já existente, nesse caso a posturologia. A posturopodia é um neologismo criado por Philippe Villeneuve, que tem como objetivo tratar a postura através dos pés, tratar a postura e a estabilidade através do sistema podal. Então, essas são as definições, né, conceituais dessas três palavras que são parecidas, mas às vezes se confundem. Então, hoje a gente estuda a regulação e a desregulação do homem em pé através dos sensores, e não somente dos pés. Então, já que você falou de sensores, eu queria saber de quais são esses sensores, quais são as entradas sensoriais que a gente estuda, trata, enfim. Ok. Fábio, então, para ficarmos em pé, para essa habilidade, né, da bipedestação, a gente lança mão dessas entradas sensoriais. O que são as entradas sensoriais? É a relação do homem com o meio ambiente externo. Então, essas entradas sensoriais, né, as informações dessas entradas sensoriais é oriunda da pele da planta dos pés, é oriunda dos olhos, do sistema vestibular, da boca, do sistema dentoclusal. Essas são as informações sensoriais, tá? Que é a relação do homem com o meio ambiente. Além disso, a gente tem também essa, que é considerada essas entradas sensoriais como exoentrada, porque é o que te liga com o meio ambiente externo. Além disso, nós temos as endoentradas, que é a relação interna, através da propriocepção e da viscerocepção. Então, para regular, para nós nos regularmos em bipedestação, para que a gente se mantenha em pé, com o mínimo custo energético possível, a gente precisa que as exoentradas e as endoentradas sensoriais estejam funcionando em tempo real. E essas entradas, essas informações, elas levam informações, então, aferentes a nível do sistema nervoso central, primeira fonte de integração medular, tronco encefálico, tálamo, córtex primário, somato sensorial primário, motor, córtex de associação e depois uma resposta motora. Uma resposta motora para quem? Para o músculo, para o tônus muscular. E essa pergunta, mas quem que leva as informações? Então, as entradas sensoriais captam informações, as endoentradas captam informações, leva a nível do sistema nervoso central, que integra essas informações em tempo real e devolve uma resposta tônica, uma resposta postural. E a grande pergunta é, mas quem que leva essas informações? Quem que transmite essas informações sensoriais? Nada mais é que a rede nervosa, que o sistema nervoso, aferente e eferente. Então, hoje nós temos, lançamos mão, para a gente resumir, para a gente se manter em pé, nós precisamos de entrada cefálica e uma entrada inferior, que é a entrada podal. Então, se nós pegarmos as duas extremidades, a entrada podal é a entrada que nos dá a estabilidade, e eu posso te dar toda a certeza que é o principal sensor de estabilidade, de estabilização.
para a gente se manter em pé, a gente precisa do sistema caudal. E depois, as outras entradas cefálicas são as entradas de orientação, tendo prioridade dessas entradas cefálicas o captor ocular, o sistema visual e o oculomotor. Porém, tem o sistema vestibular e o sistema dento-oclusal. Então, eu costumo dizer assim, Fábio, uma analogia assim, que essas entradas, esse eixo visopodal, ele funciona dessa forma. Imagine um navio querendo navegar em alto mar. Para ele navegar, ele precisa estar estável na água e o capitão e toda a comissão ter boa orientação espacial. O navio ele não consegue navegar bem se ele estiver instável na água. Ele pode ter uma ótima orientação espacial, mas se ele estiver instável na água, ele não consegue se orientar. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta ele estar estável na água e eu tenho uma comissão que não sabe se orientar no oceano. Então, traduzindo para o homem, nós funcionamos, então, uma boa estabilidade e os sensores cefálicos com uma boa orientação espaço-temporal. E isso é o que nos mantém seguramente em pé, com o mínimo custo energético. Perfeito. E agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os reflexos primitivos, né? Como é que eles complementam o trabalho de um osteopata, de um posturólogo, né? Como é que eles se inserem nessa filosofia que o IDOT criou para a formação? Então, como que os reflexos primitivos complementam esse trabalho? Tá. Fábio, se a gente... Vou voltar rapidamente na live que a gente fez anteriormente, né? De reflexos primitivos. Vamos pegar o conceito e do conceito a gente traduz para a posturologia. Então, o conceito dos reflexos primitivos, e a gente vai ver o centro, né, a importância desse estudo. O conceito o que são os reflexos? São movimentos, são os primeiros movimentos que os bebês fazem dentro da barriga da mamãe, na vida intrauterina, e nos primeiros meses de vida. São os movimentos que a gente chama, então, os movimentos automáticos, ou seja, não pensam, são automáticos, estereotipados, ou seja, são sempre os mesmos, coordenados pelo tronco encefálico. Então, o principal cérebro que está funcionando para um bebê é o tronco encefálico. Daí, então, a importância dos reflexos primitivos na sobrevivência. Porém, ele não é só de sobrevivência. Ele é super importante também ele é a base neurofisiológica de um desenvolvimento motor, a base neurofisiológica de um bom desenvolvimento motor, ou seja, físico, emocional e cognitivo. Porque para eu integrar, imagine assim, que os reflexos primitivos, ele nasce, ele se desenvolve, ele amadurece e ele vai perdendo a sua força e se integra. Para ele fazer esse gráfico, ele precisa ter movimentos livres e ele precisa estar em relação ao entorno, ele precisa se comunicar com o entorno. Através do quê? O único sistema que ele tem maduro é o sistema vestibular. Então, ele precisa de muita informação vestibular, proprioceptiva e somestésica. Quanto mais livre o bebê for, mais tudo isso ocorre, amadurece, perde a força, integra para dar lugar ao reflexo postural. Ou seja, o reflexo postural, a característica dele não é ter uma vida limitada como os primitivos. A característica dos reflexos posturais é perdurar por toda a vida. São eles, através deles, que a gente vê se tem problemas posturais ou não. Então, olha só, a base da posturologia, muitas das explicações das alterações posturais, das entradas posturais,
estão na integração dos reflexos, da não integração dos reflexos primitivos. Pois são eles que quando o bebê começa a ficar de barriguinha para baixo, que começa então a desenvolver os músculos do pescoço, e desenvolvendo os músculos do pescoço, desenvolve a oculomotricidade, o sistema visual, desenvolve também todos os músculos raquidianos, desenvolve os músculos do membro inferior, do membro superior, para depois ele ficar em pé, que é o que ele vai fazer por uma vida toda, né? Ficar em bipedestação. Então, é de suma importância, o senhor me dizer assim, que os reflexos primitivos, eles estão no centro do nosso desenvolvimento postural. Tá? Então, daí a importância de nós entendermos os reflexos, de nós identificarmos a origem de muitas problemáticas, por exemplo, o captor ocular, Fábio. Até então, a gente sabia que se tem uma disfunção do captor ocular, uma disfunção da oculomotricidade, provavelmente a causa primária era trauma. Um trauma, por exemplo, craniano. Mas quando não há esse trauma? Da onde vem essa dificuldade de convergência ocular? Ou se não, uma outra forma. Quando a gente tem pés valgos, rotação interna dos eixos tibiais femorais, aumento da flecha lombar, dorso posterior, e muitas vezes a gente estimulava os pés, que era uma consequência de uma não integração de um reflexo primitivo, e não tinha grandes respostas posturais. Por que não? Será que é uma não integração de um reflexo primitivo, por exemplo, o tônico labiríntico, que dá toda essa característica, que não deixa depois também integrar o simétrico do pescoço, entre outros, como o Perese. Então, explica e nos ajuda a avaliar e a tratar com a posturologia os reflexos primitivos. Então, daí eu acho a importância, o centro, né, de desenvolvimento mesmo postural, o entendimento dos reflexos. Espero ter respondido, Fábio. Perfeito, professora. Eu acho que complementa muito isso uma próxima pergunta, que vem sobre a questão dos obstáculos, né? Quais são e o que são os obstáculos em posturologia? Tá. Fábio, os obstáculos, eu acho que como o próprio nome já diz, né? São obstáculos para uma boa correção, para uma boa regulação, para uma boa sintonia, modulação do sistema tônico postural. Então, eu nem gosto de usar a palavra correção. Então, um obstáculo, impede uma boa regulação, uma boa modulação do sistema tônico postural. Por exemplo, quais são os obstáculos? Primeiro, as vias de comunicação. As vias de comunicação, os nervos aferente e eferente, somático e vegetativo. Se eu tenho disfunção, obstrução nessa informação neural, seja ela aferente ou eferente, eu não tenho, então, um bom estímulo de correção postural, ou um bom estímulo de modulação postural. O que é a modulação? É a sintonia, é aquele estímulo que a gente vai dar para tentar sintonizar essa informação no nível cerebral. Então, além das vias de comunicação, a gente também tem uma perna curta verdadeira, por exemplo. Uma perna curta verdadeira, que a origem pode ser não traumática, né? Que são as que a gente mais encontra quando não há traumas, não é por um acidente automobilístico, né? Ou por uma cirurgia, e sim por um mau desenvolvimento motor, naqueles primeiros movimentos, e aí a perna curta, muitas delas vão estar ligadas à má integração dos reflexos primitivos, e essa perna curta, uma vez curta, a gente não consegue corrigir se não for especificamente com palmilhas e causos para correção dessa perna mais curta. E por que é importante corrigir a perna curta? Porque é feio? Não. Porque a posturologia ela não trata que é feio, que é bonito. Ela tenta sintonizar a regulação postural.
E uma perna curta, ela vai gerar, no nível da pelve, básculas e rotações. A coluna vertebral entra também em torção, fazendo lateroflexão e rotação. Os eixos do arco inferior também entram em rotações, interna ou externa. Isso tudo, todo esse desequilíbrio, essa desordem postural, nada mais vai fazer do que gerar forças anormais contrárias. Em que nível? Tecidual, nível ligamentar, muscular, nervoso. As forças anormais contrárias são forças de, por exemplo, de tensionamento, de compressão, cisalhamento. Essas forças que adoecem os tecidos, que fazem com que os tecidos sofram. Então, uma vez uma perna curta verdadeira, por mais que eu faça um trabalho osteopático, posturológico, sem a correção dessa perna curta, sempre tem uma tendência de voltar, porque eu, como se não tivesse sintonizado ainda a regulação, uma boa modulação postural. Então, quando existente, e se ela estiver perturbando, é muito importante corrigi-la. Então, vias de comunicação, perna curta. Um outro obstáculo também são as cicatrizes disfuncionais, as cicatrizes patológicas, né, bem conhecida, que quando você corta a pele e você estira a pele para costurar, você nada mais faz com o estiramento dos esteroceptores da pele, um estiramento dos mecanorreceptores. Isso leva informações aberrantes a nível medular, tronco, e uma resposta, como todo, estímulo nos mecanorreceptores, estímulos nos esteroceptores, agora vai ter uma modulação tônica. Como que vai ser essa modulação? Pode ser uma hipertonia, um aumento do tônus ou uma diminuição do tônus muscular, tá? Ou seja, uma reação de tônus e um novo, então, esquema corporal, tá? Esse esquema corporal, se tiver uma leve mudança e todos os outros estiverem funcionando, tá tudo bem. Porém, esse novo esquema corporal, essa nova mudança de tônus, em conjunto com outras entradas que estão também desreguladas, acaba sendo nociva para o organismo. E isso impede, e às vezes, mas olha, eu vou tratar os pés, vou tratar os olhos, vou tratar as vias de comunicação, mas se não intervir na cicatriz propriamente dita, melhorando essa inflamação e desse estiramento dos esteroceptores, ela se torna, então, um obstáculo. E o último obstáculo é o aumento da corrente elétrica gerada por diferentes metais, né? Tendo aí como prioridade o principal metal, que aumenta essa corrente elétrica e aumenta, então modifica, altera a condução nervosa e o tônus muscular. O principal metal, o metal mais envolvido, é o mercúrio, encontrado nos amálgamas dentários. Isso, então, pode também ser um obstáculo para uma boa modulação postural. Perfeito, professora. E vamos aprofundar um pouquinho na questão a gente falou dos obstáculos agora, e vou falar do sistema nervoso somático. Qual a importância do sistema nervoso somático e o neurovegetativo para todo esse processo? Veja só, Fábio, a gente até falou agora há pouco, toda informação das exoentradas e da endoentradas tem que passar pelo sistema nervoso, tá? E o trabalho do osteopata, do posturólogo, nada mais é que prioritariamente, né, no sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico somático e no vegetativo. O sistema nervoso somático, não dá para entrar agora a fundo, mas ele tem prioridade, né? Talvez a sua função primária é inervar todos os músculos estriados, né? Então, ele faz inervação dos músculos estriados, de muitas articulações. Então, ele tem função de inervar músculo, muitos nervos também inervar, que nós chamamos de neuroarticulares, né? De inervar as próprias articulações. E depois nós temos o sistema nervoso vegetativo. O
sistema nervoso somático, então, que sai da região posterior e que vai fazer toda essa inervação que a gente disse, da região posterior, da região anterior da perna, lateral, dos membros superiores, região posterior do pescoço. E depois a gente tem o neurovegetativo, que vai ter prioridade a receber e devolver informações ao sistema visceral, o sistema que é o que a gente chama então de vegetativo, né? E a gente vê que a propriocepção e a viscerocepção é uma ainda entrada e ela tem que estar funcionando em tempo real. A exterocepção precisa da informação neuronal, então tudo passa pelo sistema nervoso, seja ele somático ou vegetativo, e volta por esse sistema nervoso. Por isso que ele precisa estar íntegro, as informações precisam estar coerentes, precisa estar fluindo, tanto aferente quanto referente. E rapidamente, Fábio, e hoje a gente tem um teste muito simples, tá? Que pode nos dizer se as informações, sobretudo, está no nível do sistema nervoso somático, se as informações disfuncionais, né, se as disfunções estão, sobretudo, no sistema nervoso somático, ou seja, nos plexos, lombar, sacral, braquial, cervical, trigeminal, se está mais na cadeia lateral, nas disfunções mais laterais, sobretudo no sistema no nervo vestibulo-coclear, no nervo acessório, ou se está sobretudo, se existe sobretudo uma disfunção no neural anterior, né? Na região anterior, sobretudo aí então os nervos cranianos como vago, como glossofaríngeo, facial. Então a gente tem teste, que é o teste informacional mareolar, que pode nos dizer, né, onde está prioritariamente a disfunção, se ela é somática ou se ela é vegetativa. Além disso, a gente pode ir longe, né? Eu posso já desde cedo perceber, será que a disfunção ela é somática? Se ela for somática, Fábio, ela vai estar ligada com os reflexos primitivos. Por exemplo, tônico labiríntico, simétrico do pescoço, assimétrico do pescoço. Se ela for vegetativa, ela vai estar relacionada muito mais com reflexo pupilar, carotídeo. E isso são parâmetros que nos dão, então, informações, sobretudo essas disfunções neuronais, dessas vias de comunicação, está no nível anterior ou posterior, vegetativo ou somático. Então, daí a importância, né, de nós avaliarmos essas vias de comunicação. Não estou ouvindo, Fábio. Tá ouvindo agora? Tô falando que ainda temos algumas perguntas aqui, que foram muitas perguntas que chegaram para a gente. Nosso tempo está acabando, mas acho que dá para responder mais uma aqui, hein? Vamos lá, vamos espremer, que acho que a gente consegue. O que você diria para um terapeuta, um osteopata, que não tem familiaridade com a posturologia, que não gosta, que não aplica a posturologia? Fábio, eu acho que... eu vou pegar... Não é minha essa frase. É uma pena, né? Eu diria que é uma pena a esse profissional, mas eu vou pegar uma frase dita pelo Zezé, né? Que o problema não é você gostar de posturologia. O problema é se seu paciente precisar e porque você não gosta, porque você negligencia, você muitas vezes não vai conseguir ajudar esse paciente, né? Dessas problemáticas, do sofrimento, né? Daquilo que aquilo que eles vêm nos procurar. Então, eu diria que é uma pena, porque soma muito com toda a nossa filosofia da nossa própria escola, né? Que só não é melhor e pior, só vem ajudar realmente a osteopatia estrutural, visceral e craniana. Porque se a gente pensar, a gente não foi feito, por exemplo, é a mesma coisa se você dizer que um osteopata não gosta de estrutural.
É como se ele estivesse negligenciando os músculos, as articulações, sistema nervoso, e falando que o corpo do paciente só tem víscera e crânio. Ou o contrário, se ele gosta do estrutural, mas não gosta de víscera e crânio, como se fosse feito só de músculo, mas não tem víscera e nem crânio. E a posturologia, ela vem para trabalhar porque é aquela característica mais regional e não tão metamérica, segmentar. Então, só vem a ajudar, né, a gente tentar resolver as pessoas que estão sofrendo e que vêm nos procurar. Perfeito. Eu acho que dá para mais uma, hein? Vamos lá. Se o Instagram não derrubar a gente aqui, vamos lá. Professora, quais são os indicativos que podemos encontrar em um paciente para uma intervenção da osteopatia posturológica? Então, eu tenho pouco tempo, né? Então, a característica, né, que a gente pode já intervir com a posturologia são parâmetros, né? Como o professor Marcial mesmo disse no seu livro, e que a gente aprendeu muito com ele, são parâmetros que a gente vai somar. Então, bem rapidamente, Fábio, na anamnese, uma anamnese rica, né, de informações. Por exemplo, Fábio, vou te dar uma informação bem rápida, porque eu sei que o nosso tempo está acabando. Mas 2 minutos. tá bom, então olha lá. Então, uma informação, por exemplo, o paciente vem com uma dor lombar. A gente sabe que dor lombar, muitas coisas podem estar envolvidas. Pode estar envolvido o próprio sistema musculoesquelético lombar, como um sistema visceral, craniano ou posturológico. Mas como eu sei de tudo isso? A gente vai um pouquinho mais a fundo. Essa dor lombar dói quando? Quando você está sentado, deitado ou em pé? Não, eu não consigo ficar em pé. Veja só, eu disse e te afirmo com toda certeza que o principal sistema para nos mantermos em pé é o sistema podal. Então, veja só, parece que é um parâmetro para eu abrir o envelope de postural. E a partir disso, as entradas sensoriais têm as suas características, que você pode ligar um ponto de interrogação e falar, pera lá, vamos fazer uma avaliação postural. E para avaliar, a gente então lança a mão dos testes referenciais da postura, depois a gente lança a mão dos testes específicos da entrada sensorial e depois de uma boa avaliação das vias de comunicação. Então, quando preciso, a gente faz todo esse trabalho e estimula a própria entrada. Conseguimos, hein? Beleza, muito bom, professora. Professora Ana Cláudia Lança, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, pelos relatos que vão chegando aqui nos comentários. Mais uma live sensacional, uma verdadeira aula. Várias pessoas aqui falando sobre quero fazer o curso. Pessoal, entra aqui no direct, manda uma mensagem que o suporte do IDOT vai entrar em contato com você para dar todas as informações. Não deixem de mandar sua mensagem aqui. Professora, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que está assistindo, muito obrigado também. Tire um print para postar lá. Hashtag IDOT perto de você. IDOT oficial e a sua unidade. Muito obrigado, professora, por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, IDOT. E obrigada a todos. E espero vê-los todos em breve, de uma forma física agora, né? Se Deus quiser. Obrigada. Exatamente. Muito obrigado a todos. E não esqueça que daqui a pouquinho essa live já está no IGTV. Mande para todos os seus amigos que gostam de postura, gostam de osteopatia, gostam de tratar de pessoas. Mande essa live para essas pessoas que precisam entender isso. Para os seus colegas, para os seus parceiros, para os médicos que trabalham com vocês. Todo mundo precisa entender esse conceito para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso trabalho. Então, fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. E até o nosso próximo encontro na live, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da noite. Boa noite a todos. Tchau, professora. Boa noite, Fábio. Boa noite. Tchau, tchau.